Boa noite a todos. Sintam-se todos bem-vindos, acolhidos, abraçados. Aqueles que chegam pela nossa casa pela primeira vez, que possam ser envolvidos nesse clima de amizade, de alegria que aqui desfrutamos todas as quartas-feiras. Então, para iniciarmos os trabalhos da noite, com a nossa prece inicial, vamos nos recolher um pouquinho. Quem quiser fechar os olhos, se acomodar, deixando o corpo à vontade, para que nada nos disperse, porque esse momento é um momento íntimo, que podemos desfrutar da harmonia desta casa, de podermos ser envolvidos pela espiritualidade amiga, que ouve o íntimo de nossos corações, que entende o momento que passamos, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas buscas. E assim, com a música já nos transportando para essa companhia e a vibração de amor desta casa, que tenhamos Jesus em nosso pensamento, para que essa energia amorosa e de luz nos envolva, nos acalme, nos inspire. Porque aqui vamos receber as reflexões do seu Evangelho, para que possamos relembrar o caminho que devemos trilhar, as orientações que devemos seguir na nossa jornada evolutiva. Rogando as bênçãos de Deus Pai, agradecidos por termos aqui a oportunidade de uma nova existência, do convívio fraterno de nossos familiares, de nossos amigos, de termos essa casa de amor, esse posto de socorro. A todos aqueles que nos antecederam, que sejam recompensados pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Que possamos ter em nossos corações um lugarzinho agora para recebermos a semeadura da nossa irmã Maria Luísa, que com carinho está aqui conosco, para traçar em poucas palavras a lembrança do nosso Mestre Jesus. E assim que possamos permanecer nesse clima de paz e de harmonia, para que ela também seja envolvida, amparada e intuída. Que tenhamos todos uma noite de paz, de reflexões, de estudo, e que possamos identificar as nossas necessidades ainda para podermos melhorar. Muita paz à nossa amiga Maria Luísa, que ela seja envolvida pela espiritualidade amiga. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos, que nossos corações se vão amenizando, acalmando. Primeiro tivemos a música, né, que já é uma iniciação para que nós possamos nos acalentar os nossos corações, e nós vamos tocar em frente. Nós vamos falar hoje, afinal de contas, nós vamos falar de Jesus, né? Porque é muito bom falar de Jesus e falar do Evangelho também. Mas para que nós possamos, hoje nós estamos aqui nesta casa falando do Evangelho, nós vamos lá atrás buscar os responsáveis por nós estarmos aqui hoje falando em Jesus e falando no Evangelho de Jesus. Sabemos que logo após a crucificação de Jesus e a sua ressurreição, todos os apóstolos se debandaram. Eles estavam muito amedrontados, com medo da represália,
né? Porque se fizeram com Jesus o que fizeram, imagine com eles o que não poderiam fazer. Então todos se dispersaram, cada um foi para um canto. E nós temos uma história muito bonita, uma passagem muito bonita, que é da estrada de Emaús, que Cleófas e um outro companheiro, eu procurei em todos os lugares o nome desse outro companheiro, não achei. Mas um padre uma vez falou para mim, eu falando lá na Igreja Católica, e eu fiz esse tema há muitos anos atrás. E eu falei, por que, padre, que tem só o nome de Cleófas e não tem o nome do outro apóstolo? Aí ele me respondeu da seguinte maneira: Maria Luísa, porque o outro apóstolo somos nós. É nós que muitas vezes desertamos do Evangelho de Jesus. Então, o outro apóstolo, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Então, está servindo para hoje. Então, depois que houve a ressurreição de Jesus, Cleófas, muito revoltado, com o espírito muito intranquilo, amedrontado, triste, porque como o mestre que só falou coisas boas, que só fez coisas boas, ter uma morte tão crucial na cruz, porque naquele tempo o castigo, a morte na cruz, era para os bandidos bem severos mesmo, era um castigo muito severo. E Jesus, ele não se conformava. Então, apesar do medo, veio a tristeza, e a tristeza gera insegurança para nós. E ele quis fugir de Jerusalém, para bem longe, desertar para não voltar mais. E ele chama esse companheiro, e eles pegam o caminho de Emaús. E vão indo os dois cabisbaixo, quase nem conversando, né? Porque não tinham vontade de falar nada, porque eles estavam muito tristes e muito revoltados e magoados. E a mágoa não é uma boa companhia para nós, para ninguém. E eles começaram a caminhar e foram caminhando, mas de repente, eis que ao lado deles surge um outro personagem, uma outra pessoa estranha, e vai caminhando junto com eles. Mas eles estavam tão absolvidos na sua tristeza que eles nem deram confiança para aquela pessoa que se abeirara deles, né? E essa pessoa viu que eles não começava diálogo nenhum, então ele foi e perguntou: para onde vocês estão indo? E eles disseram: estamos a caminho de Emaús. E ele disse: estão vindo de Jerusalém, por acaso? Sim. Mas vocês estão pensando em ficar em Emaús? Aí Cleófas fica meio enfesado com tanta pergunta, né, que o cara fazendo para eles, né? E eles dizem: sim, nós estamos indo embora de Jerusalém, porque o clima em Jerusalém está insustentável, está irrespirável. Bem se vê que você é um forasteiro e você não sabe por acaso os acontecimentos, os últimos acontecimentos em Jerusalém, que crucificaram um inocente. Não tem jeito mais de ficar. E aí então este desconhecido, que eles nem prestaram atenção em quem era, né? Não viram, nem do jeito que eles estavam, assim, tão amedrontados, com raiva, com desiludidos com a situação, né? Eles continuaram a caminhada, mas esta pessoa começa a conversar com eles, brandamente, como o mestre fazia. Eles disseram: mas Jerusalém é uma cidade boa, e se vocês eram
se julgam os apóstolos desse mestre crucificado, por que é que vocês estão fugindo? Vocês não acham melhor voltar e continuar esse legado que ele deixou a vocês? Eles não respondem nada, continuam a caminhar. Mas ele começa a falar coisas que Jesus falava para eles. Mas eles estavam tão absorvidos na sua ira, na sua raiva, na sua desilusão, que eles nem prestavam atenção. Mas isso geralmente acontece conosco, não é? Porque quando acontece qualquer coisa com a gente, que a gente fica triste, a gente fica magoado, a gente não quer nem conversa com ninguém, né? Se vem alguém então dar um conselho para a gente, aí que a gente fica mais revoltado ainda. E foi isso que aconteceu com eles. Mas a noite começa a cair e eles aberam-se de uma hospedaria. Mas eles fizeram menção de entrar na hospedaria, mas esse viajor fez menção de continuar. Aí eles pararam e disseram: escuta, olha, é melhor você pernoitar conosco aqui na hospedaria e amanhã você seguir o seu caminho, como nós vamos fazer. Porque essas estradas à noite são muito perigosas, há muitos assaltantes, é muito perigoso andar de noite, ainda mais sozinhos. E Jesus, aquilo toca o coração dele e fala assim: não está tudo perdido, né? Porque quando alguém se preocupa com você, é porque ela tem alguma coisa de boa dentro de si. E é aquele estranho, eles se preocuparam com ele, né? Dele se caminhar sozinho, e aconselharam ele e convidaram ele. E ele entra com eles na hospedaria. Sentam-se à mesa e os dois sentam em frente e esse desconhecido senta do outro lado em frente a eles. Eles pedem o vinho, pedem o pão, né? A comida. E quando a hora do pão, de repartir o pão, que Jesus pega aquele pão com todo respeito, como ele era acostumado a fazer, ele tinha um jeito todo especial de partir o pão. Quando Jesus parte aquele pão, quando este desconhecido parte aquele pão, eles fixam o olhar naqueles desconhecidos e aí então eles reconhecem ao Mestre. E o susto vem logo a seguir. Puxa vida, estivemos a tarde toda com o Mestre e nós não o reconhecemos? Por quê? O que é que está acontecendo conosco? E Jesus parte aquele pão de uma maneira singular e oferta a eles. Mas neste ofertar do pão, repartir o pão, tem um significado muito grande. Porque ele dá o pão a eles, reparte o pão. Aquele pão significa o pão para alimentar o corpo. Aquele pão de Jesus é o pão da vida. É o pão que Jesus ensinou a eles o tempo todo, né? O pão do Espírito. Mas eles reconhecem o Mestre, e quando eles se levantam, Mestre, Jesus desaparece, desmaterializa e fica somente o pão. Mas fica a lição. O pão que eles tinham que repartir eram os ensinamentos que Jesus havia deixado para eles, né? Que tantas vezes Jesus havia explicado, ensinado a eles, né? A repartir o pão da vida, né? Que é os ensinamentos que Jesus deixaram a eles. Aí eles ficam assim, desconexos, né? Sem saber o que fazer, que atitude tomar. Caramba, puxa vida, eles, os apóstolos de Jesus, não reconheceram ao Mestre.
Somente no repartir o pão que eles vão reconhecer a Jesus. Somente nos momentos bons é que nós reconhecemos aqueles que nos ensinam, que nos mostra o bom caminho. Aí eles acertam lá com o hospedeiro e se põem a caminho de Jerusalém novamente. Eles perdem o medo da escuridão, perdem o medo dos assaltantes e se põem a caminho, mesmo na escuridão, de volta a Jerusalém para se reunir com os outros apóstolos, com os outros amigos e contar a eles o que sucedera com eles. E eles chegam. Eu acho que é uma distância muito longe, porque a Amélia Rodrigues retrata para nós que eles chegaram em Jerusalém ao amanhecer. E eles encontra com um, encontra com o outro, um está aqui, o outro está acolá, e vão se reunindo. Aí até que chega Pedro, e eles contam a Pedro o que acontecera com eles. Aí Pedro diz, o mestre tem aparecido várias vezes, ele aparece aqui, acolá, mas ele não fica muito tempo conosco, e muito pouco ele fala. Muitos de nós já têm visto, aí ele conta uma passagem de Tiago e André, que Tiago e André iam indo por um caminho e estavam falando exatamente de Judas, né? Recriminando a ação de Judas, porque que Judas, o mestre de Jesus, né? Um pergunta para o outro, você ouviu depois que ele traiu o mestre? Aí ele fala, não, nunca mais eu vi, nem gostaria de ver. Mas nisso eles olham, vindo de encontro com eles, vem alguém, uma pessoa muito assim, iluminada, vem ao encontro deles. Mas só quando aquela pessoa chega bem perto deles, é que eles reconhecem o mestre. Mestre, que bom você estar aqui conosco. Nós estamos precisando mesmo de diretrizes para nós começarmos o trabalho, nós não sabemos por onde começar. Aí Jesus responde para eles, eu já vos ensinei. Agora eu não posso, porque eu estou indo ao auxílio de Judas. Eles se assustam com aquilo, né? Como? Eles estavam falando mal, maledicência, né, a respeito de Judas. E Jesus, que era o traído, vem e diz que vai ao auxílio daquele que o traiu. Se o mestre perdoa e vai ajudar aquele que o traiu, quem somos nós para julgar? Aí tem uma lição para nós também, né? Nunca devemos julgar. Atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? Não foi isso que Jesus falou para nós, para todos nós? E outros contam que Jesus apareceu assim, falou isso, falou aquilo, e começam a se comunicar entre eles e pensar, olha, o mestre deixou que nós continuássemos o que ele começou, que era espargir o evangelho a todos, ensinar a todos, levar o consolo a todos. Mas eles não sabiam como começar. Eles estavam pobres pescadores, estavam muito amedrontados para tomar uma iniciativa. Mas aquele dia era o dia do Pentecostes. A cidade de Jerusalém era uma cidade muito poliglota, tinha gente de todos os lugares. E o Pentecoste, os judeus já comemoravam o Pentecoste, porque para eles havia oferendas no templo, né? Era, como se diz, um feriado para nós hoje, né? E eles vão para Jerusalém. E lá em Jerusalém tem gente de todo lugar. Tem gente da Grécia, da Panfilha, da Capadócia, da Pérsia, de Roma, de todo lugar. É uma cidade que várias línguas.
e eles entram no cenáculo. O cenáculo era uma casa que tinha em Jerusalém, aonde Jesus se reunia com os apóstolos. Quando havia necessidade de um ensinamento maior, era somente Jesus e os apóstolos que se reuniam no cenáculo. Maria, às vezes, fazia parte, né? Em algumas reuniões. E lá, eles entram dentro daquela casa, do cenáculo, que é uma pequena casa, e trancam as portas a ferrolhos, porque a multidão lá fora está muito grande, porque é um dia de festa, é um dia de comemoração. E eles entram dentro do cenáculo e começam a cogitar: nós temos que fazer o que o Mestre nos ensinou, porque senão como é que vai ficar? Fica parado, os ensinamentos de Jesus acabam ali. Eles eram encarregados de levar para frente o que Jesus havia começado. E eles começam: mas como? Como começar? E como começar? Era essa a pergunta que todos faziam um para o outro. Mas de repente, que eles estão naquele diálogo entre eles, a casa começa a tremer, como se a terra estivesse tremendo, né? Mas, e de repente entra um vento muito forte que envolve a todos. Eles precisam, parece que aquele vento queria jogar eles fora daquela casa. Eles se juntam todos, um perto dos outros, com medo de onde vinha aquele vento tão forte daquele jeito, se a casa estava toda fechada. E de repente, depois que aquele vento se acalma, vem a calmaria. Eles começam somente o silêncio total, só se ouvia a batida dos corações dos apóstolos, de tão silencioso que ficara. E eles se afastam um dos outros, vão se afastando, vão se apartando, e um olha para o outro, olha para o outro, mas olha, tem algo na sua cabeça. Aí o outro fala: ah, mas na sua também tem. Aí o outro olha no outro: mas na sua também tem. E na cabeça de todos descia como se fosse, chama-se a língua de fogo. Uma língua de fogo descia dos céus e adentrava a cabeça de cada apóstolo, cada um que estava ali. Mas antes disso, de entrar nesse assunto, nós vamos fazer o seguinte: quando Judas desertara, ficara aquela lacuna, ficara um lugar vazio entre os apóstolos, e eles lançaram sorte para ver quem é que ia ocupar o lugar de Judas. E Matias entra no lugar de Judas. Então Matias também estava lá, porque Matias era o 12º apóstolo de Jesus. E aquilo entra pelo plexo coronário de cada apóstolo. É onde entra o fluido quando a gente aplica o passe, né? É pelo plexo coronário que entra em todos os chakras. O passe significa isso, é isso. Então aquilo entrou, aquela luz, aquela língua de fogo que desce dos céus, entra em cada apóstolo, adentra o corpo deles. E de repente eles começam a se sentir diferente. Começa um vigor, o medo acaba. Vem uma vontade infinita deles saírem lá fora e ir pregar o Evangelho de Jesus e levar a boa nova a todos. E aí então, o mais velho de todos, que era Pedro, vai e abre aquela porta, tira o ferrolho da porta e sai. E começa a falar o Evangelho de Jesus
começa a trazer de novo os ensinamentos do Mestre, no meio de todo aquele povo. E logo a seguir dele vem os outros apóstolos também. Um vai para um lado, outro vai para o outro, todos falando, aplicando o Evangelho de Jesus, trazendo a boa nova novamente. Aí as pessoas se assustam, né? Mas esses não são, por acaso, os pescadores que eram amigos do crucificado? Mas eles não incomodavam com o que estava sendo comentado. Alguns mais engraçadinhos, como tem até hoje, chegaram a falar: eles estão bêbados. Mas eles não se incomodaram. Eles levaram o Evangelho de Jesus a todos que estavam ali, com um pormenor. A língua, o idioma que Jesus falava era o aramaico. Era uma das línguas mais pobres da Palestina. E era a língua que Jesus falava, o aramaico. E eles saem falando, como ali tem gente de todos os lugares, da Grécia principalmente, que era o país mais adiantado, e todo aquele povo estrangeiro ouvia o que o apóstolo estava falando, ouvia no seu idioma, na sua língua. Dizem alguns livros que aí nascera a mediunidade da xinoposia, né? Que é quando o médium fala outra língua, mas não era, porque eles continuavam falando a língua deles, mas cada pessoa que ali estava, fosse persa, fosse romano, fosse grego, fosse troiano, fosse babilônio, fosse quem fosse, ouvia exatamente o que eles estavam falando, no seu próprio idioma, como se o apóstolo ali, ela estivesse falando comigo. Ela está falando, por exemplo, em inglês, mas eu não entendo o inglês, eu entenderia a minha língua. Ela fala o inglês, mas eu entenderia. Então, foi isso que aconteceu. Aí passaram aqueles momentos, né? E eles começaram, os apóstolos deram início ao apostolado. Levaram em frente o que Jesus realmente viera ensinar, que tanto Jesus pedira a eles, né? Eles ficaram sendo o encarregado de levar a boa nova a todos os povos. E eles começam a pregar. E conforme eles iam pregando, as pessoas que estavam acostumados a ir ouvir a Jesus começaram a voltar. A multidão começara a chegar, voltar novamente, porque os apóstolos falavam, ensinavam a mesma coisa que Jesus ensinava. Então, cada vez eles iam, né? Aí, conta-nos Amélia Rodrigues que Jesus fica 40 dias após a sua ressurreição. Ele fica na terra 40 dias. Mas estava passando os dias, Pedro vai e fala com os seus amigos: olha, nós temos que voltar a Cafarnaum para as nossas lides. Eles eram pescadores, eles ganhavam a vida da pesca. Então todos voltaram em Cafarnaum, onde Pedro morava, né? Mas eles iam nos seus labores durante um tempo, mas quando eles voltavam novamente, né, para todas aquelas pessoas que os procuravam. E naquele dia memorável, amanhecera um dia diferente. Aquele dia estava diferente. Um dia lindo,
calor, mais uma brisa suave. Os pescadores, todos os apóstolos voltaram das suas lides, né? Foram ao mercado, levaram os seus pescados e voltaram. E estavam prontos para começar a aplicar o Evangelho de Jesus, a começarem a falar, né? A pregar a boa nova. Mas começa a chegar gente de todos os lados. Eles tinham muita saudade dos tempos que o Mestre estava com eles. Quando eles chegavam das pescarias, que Jesus sentava no barco e falava à multidão. Quando Jesus falava nas praias, eles tinham muita saudade do Mestre. E naquele dia, a saudade se fazia mais presente ainda. Então, eles se ajuntam todos os apóstolos, e eles seguem. Mas eles não ficam na praia falando, né? Passando os ensinamentos. Eles seguem um caminho que do monte aonde Jesus havia falado, feito o sermão do monte, aonde Jesus deixou essa maravilha que até nos nossos dias nós ainda temos, que são as bem-aventuranças. Amélia Rodrigues, ela retrata de uma maneira assim tão sutil, tão explicadinho, que ela diz que Jesus se elevara no mais alto ponto, na pedra mais alta daquele monte. Foi o monte aonde eles se dirigiram assim, aleatoriamente, sem combinar em nada. Eles se encaminharam para esse lugar aonde Jesus havia feito o sermão do monte e nos deixado essa maravilha que é as bem-aventuranças, né? E eles caminharam para lá, e todas as pessoas idosas, mulheres, crianças, doentes, todos acompanharam os apóstolos para esse lugar. E de repente, lá no último lugar, lá naquela pedra bem alta, os raios do sol, o sol já estava se escondendo, já estava a noite, já estava chegando. Os raios do sol batiam naquelas pedras como se fossem raios de luz. Naquelas pedras, aonde Jesus havia feito o sermão do monte e deixado para nós essa maravilha que é as bem-aventuranças. Mas de repente, eles olham e a figura de Jesus está brilhante, transformada, como se fosse uma visão sublime dos céus. Jesus está naquele monte, naquela pedra. Suas vestes muito claras, e de suas mãos saíam luzes, do seu corpo irradiava luzes, e todos aqueles mais fortes se ajoelharam no chão de respeito àquela maravilha. Imaginemos nós, Jesus aparecer lá naquele monte, né? Lindo, branco, de uma alvura imensa, irradiando luzes por todos à sua volta. E ele então começa a falar, né? E ele diz o seguinte, eu peguei aqui para mim não esquecer, porque eu peguei do livro do Irmão X, né? Um livro muito antigo, e ele diz assim, né? Ele disse,
Amados, eis que retomo a vida em meu Pai, para regressar à luz do meu Evangelho. Era a despedida de Jesus. Ele estava se despedindo de todos para alçar voo às culminâncias celestes. Mas ele diz ainda, Amados, eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo-lhe que sigais também. Sigam a eles, porque depois deles, a vós eu confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, e vocês serão o fermento divino para fazer o Evangelho levitar e crescer em todos os pontos da terra, até a posteridade. O que ele quis dizer com isso? Que naquele momento estava se formando os 500 da Galileia. E ele fala para eles, Jesus fala para eles, eles são os semeadores, vocês são o fermento divino de levar o meu Evangelho a todas as partes do mundo até o final dos tempos. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão semeadores, vocês o fermento divino, que farão levedar e crescer o Evangelho até o fim do mundo. Naquela noite imprescindível foi formado os 500 da Galileia. E ele pede para eles, nessa memorável noite, aonde foi formado os 500 da Galileia, Jesus diz para eles que eles devem seguir a Jesus, porque eles serão aqueles que vão trabalhar no Evangelho até os final dos tempos. Naquela noite imprescindível foi confirmado os 500 da Galileia, a serviço glorioso da evangelização da coletividade terrestre, sob a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos muitas vezes falar, o Senhor sempre falava desses 500 da Galileia. Então, ele vai e fala, reúne esses homens, porque quando os apóstolos se reuniam, várias pessoas, vários homens se aproximavam dos apóstolos, querendo também, de uma certa forma, contribuir com eles para a elevação do Evangelho. Então sempre tinha a volta. Então Jesus resolve dar essa oportunidade, formar esses 500 da Galileia. Só que eles dizem, vocês não seguirão pelos caminhos tenebrosos da vida. Vocês vão encontrar ferro e espinhos, porque aquele que me segue tem que estar pronto para tudo, para os ensinamentos dele. Então, e desse momento, o irmão X, ele fala que apareceram 5 grupos de 100 pessoas cada uma.
5 grupos de 100 pessoas dá 500 pessoas, né? Então, aí se formou. Nesse memorável dia, Jesus dá essa oportunidade a esses 500 colaboradores do Evangelho. Então, e aí, ele se despede e diz: meus bem-amados, ides por todo o mundo, pregai o Evangelho, a justiça e a paz, falai em meu nome, e eu estarei convosco. Tende bom ânimo, era o que sempre Jesus falava para os apóstolos, né? Tende bom ânimo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Foram as últimas palavras que Jesus fala ao despedir. E nesse momento ele alça voo para as culminâncias celestes, despedindo-se dos apóstolos e da nossa terra, né? E de repente, aqueles 500 se rejubilam de alegria por eles ter sido escolhidos. E eles vão em frente, eles vão ajudando os apóstolos, porque esses apóstolos, esses valorosos homens que um dia estavam fugindo pela estrada de Emaús, esses homens trouxeram. É a eles que nós devemos hoje nós estarmos aqui nesta sala falando do Evangelho e do nome de Jesus. Nós devemos a esses valorosos homens que foram os apóstolos, porque quase todos eles perderam as suas vidas em nome do Evangelho, em nome de Jesus, por amor a Jesus. Quase todos eles foram sacrificados, tiveram mortes em pleno sacrifício. O único que não fora sacrificado, que não teve morte por sacrifício, foi João, o evangelista. Porque Jesus havia deixado ele incumbido de cuidar de Maria. Há pouco tempo eu falei sobre isso aqui. Então, dos apóstolos que não foram sacrificados pelo bem-estar, pelo nome de Jesus, pelo Evangelho, pela boa nova, por amar a Jesus, o único que não foi sacrificado foi João Evangelista. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que agradecer a esses valorosos homens que hoje nós estamos aqui falando em quem? Em Jesus. Mas onde começou? Por onde começou? Com quem começou? Não foram por eles? Apesar de todo o medo que eles tiveram, nós podemos dizer assim: mas eles eram os apóstolos, eles não deviam ter medo, porque eles estiveram com Jesus, mas eles eram humanos também. Apesar de eles serem apóstolos, eles eram humanos. Eles tinham seus altos e baixos, como nós temos. Quando nós, de vez em quando, perdemos as estribeiras e nos enchemos de raiva, de mau humor, né? E deixamos nos levar pela tão famosa depressão, que está fazendo uma varredura em todos os lugares. Então nós temos, porque Jesus, lembrar das últimas palavras que Jesus dissera quando ele alçara o voo às culminâncias celestes. Tende bom ânimo. E ele fala isso para nós. E nós temos que ter bom ânimo quando a tristeza, quando a angústia, quando a mágoa encostar em nós. Vamos lembrar do que Jesus deixara para nós
tende bom ânimo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos que pegar o Evangelho de Jesus como nosso dicionário de vida e seguir como os apóstolos fizeram. Deixar os nossos medos de lado, deixar as nossas angústias, muitas vezes, que nos entorpece, que nos cega, que nos faz desertar, muitas vezes, daquele propósito que nós fazemos, né? Quantas pessoas, quantos amigos nós temos aqui que já desertaram, né, do Espiritismo, porque acham que o Espiritismo é muito difícil de seguir. Não é não. Quem segue Jesus não encontra o caminho difícil. Aquele que crê em Jesus, que tem a sua fé voltada para Jesus, o fardo fica mais leve. Quando nós acreditamos em Jesus, quando nós nos entregamos a Ele, o nosso fardo fica mais leve. Porque o fardo com Jesus é mais leve. Agora, o fardo sem Jesus, ele é muito pesado. É o que eu deixo para vocês hoje, agradecendo a atenção de vocês, pedindo desculpa, porque é a primeira quarta-feira que eu estou subindo aqui nessa tribuna aqui para falar. Acho que deu para entender que eu estava um pouco nervosa, né? Mas eu desejo a vocês tudo de bom. Desejo a vocês do fundo da minha alma que vocês encontrem aquilo que Jesus veio nos trazer, que foi a paz, o amor, a paciência, a mansuetude. Quando nós enveredamos por esses caminhos, os caminhos se tornam mais fáceis. Agora, quando nós nos rebelamos, nós nos deixamos a mágoa tomar conta do nosso coração, aí então nós achamos que tudo está perdido. Existem pessoas, companheiros nossos, que chegam que se desiludem tanto, que chegam a partir para o suicídio. O que é o suicídio? É a falta de Deus, é a falta de Jesus, é a falta daquela paciência que Jesus mostrou para nós, é a falta de seguirmos esse caminho, de sempre teimarmos em pegar os caminhos errados, de pegarmos os desvios, e muitas vezes esses desvios nos levam a precipícios. Então vamos voltar nosso pensamento, fazer do Evangelho de Jesus o nosso dicionário, agradecer a esses valorosos homens, que a eles nós devemos estarmos aqui hoje, lembrando os feitos dos apóstolos lá atrás, há mais de 2000 anos, lá na Palestina. O Evangelho de Jesus não houve barreira, ninguém parou, ninguém conseguiu. Tentaram desvirtuar o Evangelho de Jesus, mas o Evangelho de Jesus está aí na sua verdadeira essência, na íntegra, para que nós possamos, libertos, dizer bem alto: eu sou um apóstolo de Jesus. Muito obrigada a todos. Obrigada, Maria Luísa. Qualquer coisa que eu fale vai apagar um pouquinho essa brilhante palestra, principalmente falou o tempo de Jesus. Então está todo mundo com energia. Então, se Jesus pediu àqueles apóstolos desafios muito grandes, a nós agora, hoje, que nós estamos em situação privilegiada, né, os tempos privilegiados, que nós consigamos, com esses ensinamentos, darmos o nosso testemunho, a nossa mudança íntima, para adentrarmos nessa nova era, como bem a
Maria Elisa falou que ele veio trazer a boa nova, então que tenhamos então essa transformação nossa para quem herdará essa terra. Nós queremos herdar essa terra, acho que sim, né? De fraternidade, de paz. Então vamos permanecer nessa vibração e agora a segunda parte do trabalho dos passes, que os médiuns passistas se dirigem à sala. Aqueles que permaneçam também com o pensamento elevado, relembrando Jesus, essa passagem, essa história